Bom dia, boa tarde e boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Josmar, eu sou da congregação do Jardim do Lago e o meu pastor é o nosso querido pastor Luiz Moreira. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, nós vamos tratar da lição 12, a lição 12 da revista do Juvenis, a videira e os ramos, Vamos falar sobre a videira e os ramos. E o título da lição é um chamado para ser discípulo. Eu vou ler João capítulo 15, que é a nossa leitura bíblica em classe. Tá bom? João capítulo 15, do versículo 1 ao 12. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito bem. Então a lição de hoje é como ser, é um chamado para ser discípulo do Senhor Jesus. E ser discípulo nada mais é do que ser um aluno dele. E a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos é uma pergunta sincera. Como que faz para a gente ser discípulo? Numa sociedade moderna como a nossa. Esse é o grande desafio, Porque hoje a gente vive numa sociedade, numa civilização, onde os valores eles são completamente invertidos. Então, aquela civilização que da época de Jesus tem mais de 2020 anos atrás. Então, a imaginação, a forma de pensar, de sentir o mundo naquela época é completamente diferente da nossa. Então, é uma coisa que a gente deve se fazer uma pergunta, para a gente mesmo, uma pergunta sincera. E sincera aqui, a palavra que eu uso sincera, não tem nada a ver com dizer o que eu penso, o que eu acho, que está na minha caixolinha, eu vou dizer. Não, é dizer as coisas como elas são. Isso é sinceridade. É assim que se usa a palavra sinceridade. E essa pergunta é muito difícil. Como que eu faço para ser um discípulo no mundo de hoje? No mundo moderno, no mundo pós-moderno. Só para a gente se situar um pouquinho, na época de Jesus, a gente sabe, vocês sabem, era um período em que estava presente no mundo, dominando o mundo, o Império Romano. Então, por exemplo, quando aparecem os discípulos numa passagem, perguntam para Jesus assim: Senhor, o que eu devo fazer? O que a gente faz com esta moeda aqui? A gente deve dar de dízimo, deve dar para o César. A quem nós devemos tributo? Aí Jesus diz assim: olha, de quem é a imagem que está na moeda? É de César. Então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então veja só, na época de Jesus, havia o imperador, o César, que cuidava das coisas daquele mundo.
tá certo? Que cuidava das coisas do mundo, da política, das conquistas, de tudo. Então Jesus diz, não esquenta a cabeça com isso não, meu. Vá lá, faz a sua parte, serve a Deus. Acabou. Passado alguns anos, alguns mil anos, né? As coisas começaram a mudar, o império começou a morrer. E um sujeito chamado Santo Agostinho, né? Deus começou a trabalhar na vida dele, e de tal forma, né, que Santo Agostinho fez duas grandes obras, né? Uma obra chamada Cidade de Deus e outra Cidade dos Homens. Porque Santo Agostinho pensou da seguinte forma, olha, os bárbaros estão aí na porta, né? O Império Romano tá morrendo. Está morrendo o Império Romano. O que vai ser da gente? Então ele elaborou essas duas obras. Resumidamente, essas duas obras, ela fala como é que a gente pode ser cristão numa sociedade, numa civilização. Então, por exemplo, como que eu sou um bom cristão na minha família, né, no trabalho? Essas ideias partiram daí, dessas obras de Santo Agostinho. E o interessante é que quando Santo Agostinho morreu, né, pouco tempo depois, o Império Romano se extingue. Então, se a gente vive numa civilização hoje, é por causa das obras de Santo Agostinho também. Então ele foi um grande homem de Deus, foi um santo homem de Deus, que contribuiu para todos nós aqui hoje. Se você está aí hoje, num certo conforto, né, é porque existia um homem chamado Santo Agostinho, que Deus usou a vida dele, trabalhou na vida dele, durante muito tempo, muitos anos, até mesmo antes da conversão dele, né? Ele não se converteu plenamente sem antes Deus trabalhar, né, em tudo isso, em toda essa parte da vida dele, até essa parte acadêmica, né? Então o Santo Agostinho é fundamental para nossas vidas. Então, se existe mundo civilizado, se existe civilização ocidental, é por causa de um sujeito chamado Santo Agostinho também. Então, a gente está numa civilização ocidental. Então, tudo que a gente faz hoje não faz por causa do Império Romano. Faz a seguinte pergunta: você vai para o deserto ficar 19 anos da sua vida, olha só, 19 anos da sua vida, orando dentro de catacumbas? Você vai fazer isso? Eu não vou. Você vai? Então não tem fundamento isso. Você vai ficar anos da sua vida comendo mel e gafanhoto, né? Como fez João Batista, 19 anos no deserto, orando, jejuando, lutando contra demônios, como fez Santo Antão, no século I. Então vamos fazer essa pergunta sincera. Hoje a gente vive numa civilização muito cômoda, tudo é muito mais fácil, tudo está nas nossas mãos. Tudo é muito mais confortável. E essa civilização, por mais confortável que ela esteja, os valores dela estão sendo destruídos. Está sendo diluído, os valores estão sendo invertidos. Então o grande desafio da nossa vida é como ser um discípulo nessa civilização que está sendo corrompida pelo diabo há mais de 500 anos, há mais de 1000 anos. Você entendeu? Então é muito difícil mesmo, né? Mas eu trouxe nessa lição, se o Senhor Deus me conceder essa graça, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, alguns exercícios, vamos dizer assim, como que a gente pode sobreviver, né, nessa civilização, onde os valores dela estão sendo invertidos, né, subvertidos, de forma bem sutil, na verdade, né? Por exemplo, na época de Jesus, naquele período do Antigo Testamento, né, era um mundo onde existiam deuses, demônios, era um sacrifício para aqueles deuses, e todo mundo sabia que em Israel todo mundo sabia que aquilo era sacrifício para demônios. Então, assim, era uma civilização onde as pessoas sabiam que existiam deuses, esses deuses eram demônios, que existiam anjos, os anjos aparecem muito. Então, é um mundo diferente do nosso,
Passado algum tempo, quando chega a modernidade, essas coisas desaparecem, ou seja, as pessoas param de entender o mundo, o universo, como tendo muitos anjos, muitos demônios e um Deus no céu, a gente na terra. E hoje a gente está numa civilização onde o universo não é mais isso. O universo é apenas estrelas, planetas e acabou. É tudo muito, muito matematizável, tudo muito contadinho, né? Então a ciência tomou conta dessa coisa, né? Então a ciência é a moda da vez, né? É aí que aparece a civilização moderna, né? A modernidade aparece aí. Então, vamos dizer assim, o diabo escondeu a sua presença. É isso que acontece. O diabo ele esconde a sua presença, então facilita o avanço dele, das coisas dele, né? Do projeto dele no mundo, né? Tanto que Jesus diz, olha, o mundo jaz do maligno. Então, muito bem. Então, como ser discípulo? O que é ser um discípulo? Então, nós temos aqui a nossa primeira pergunta, né? Nosso primeiro tópico. A pergunta é, o que é ser um discípulo? Vamos ver aqui. Então, o que é ser um discípulo, né? E o autor da lição, ele fala de algumas doutrinas básicas da nossa fé, né? Como orar, as práticas simples mais significativas do batismo, da ceia, né? Pode parecer muito complexas, mas é a base da nossa fé, né? A base para você, é o fundamento para você iniciar a sua vida cristã e ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas eu quero destacar aqui três exercícios básicos do discipulado, que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 16, que é o jejum, oração e esmola. Tá? Então vamos ver aqui, né, o pão nosso de cada dia. Né? Então, por exemplo, o jejum. Né? O jejum é simbolizado pela água, reúne todas as impurezas. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um pão, né? Você põe lá o trigo, você vai fazer a massa, você coloca a água. A água ele reúne todas as impurezas ele reúne todos os elementos do trigo ali para você fazer a massa. Então, o jejum é mais ou menos isso, né? Ele é simbolizado por água, porque quando você se abstém dos alimentos, um período de 24 horas, seja um jejum parcial ou integral, quando você se abstém dos alimentos, né? Você está reunindo todos os seus desejos da sua vida só em um desejo só, que é o desejo de comer, né? Então, por exemplo, se você está com fome, você não fica pensando, eu vou arrumar uma namorada, eu vou arrumar um casamento, eu vou arrumar um carro, eu vou arrumar uma casa, eu vou arrumar um trabalho. Você pensa só em comida. Então, todos os seus desejos, é isso que significa o jejum. Por isso que ele pode ser simbolizado pela água. A água, no trigo, na massa do trigo, ele reúne todos os elementos numa coisa só. Então, quando você jejua, é para você lembrar, né? Você está lembrando que você não é somente um sujeitinho, um serzinho deste mundo, mas que você é de outro mundo. Então, Deus, o jejum, ele reúne todos os seus desejos num só, que é a necessidade de alimentar, a necessidade de se alimentar, a necessidade de alimento. Então, temos o jejum, temos outros exercícios que Jesus passou lá no Sermão da Montanha, que é a oração, que é simbolizado pelo ar, né? Se você está falando, inspirando, respirando, inspirando, respirando. Então, simbolizado pelo ar, que nos lembra que existe um Deus no céu. Então, para que serve a oração? A oração, ela serve para nos conscientizar que existe um Deus, né? Então, olha só, quando você vai pecar, quando você peca, você vai aprontar alguma coisa, quando a gente peca, comete algum erro, a gente esquece que existe um Deus. Ou a gente finge que não existe um Deus mais. Aí tá, né? Finge, vai lá e faz. Então, a oração serve para isso, para você se conscientizar. Olha, existe um Deus. Né? Então, é um exercício para você lembrar que existe um Deus que está olhando para você. Então, imagine você no seu quarto, tem um cara te olhando pela janela 24 horas por dia. Você vai fazer alguma coisa errada? Não.
Você entendeu? Então, Deus não está na janela, ele é onisciente, onipresente, tá certo? Então, ele não está nessa janela, ele é onisciente. Então, a oração é esse exercício para a gente lembrar, né, que Jesus, que Deus está olhando para a gente a todo momento, tá certo? Então, ele lembra isso, né? Então, quando você está fazendo lá a massa, você tem que bater na massa, tem que esticar a massa do pão, né? E esse esticar, esse puxar a massa, é o que entra ar na massa, tá certo? Então, a oração, né, simbolizada pelo elemento ar, tá bom? E, por último, o terceiro exercício é a esmola. A esmola é simbolizada pelo fogo, nos lembra da caridade, da piedade, misericórdia no nosso coração. Então, esmola aqui é literalmente o que Jesus fala, ó, quando você for dar esmola para o mendigo, que faça a sua mão direita e a sua esquerda não veja. Ou seja, todos esses exercícios aqui básicos para a vida são substâncias, você deve ser feita escondidas, ou seja, você tem que ficar mostrando para todo mundo, tirar selfie, isso é coisa muito feia, muito baixa, né? Então você faz isso entre você e Deus, é como se fosse um culto particular com Deus, né? Lá a gente na igreja, né, tem as orações em grupo, tem o jejum coletivo, é tudo muito bom, é tudo válido isso. Mas quando você faz o secreto, é com você em Deus. Então, tranca a sua porta e vai ter em secreto com Deus. Então, todos esses exercícios são exercícios particulares. E são esses exercícios que vai fazer um bem à nossa alma, né? Que vai criar uma certa substância na nossa alma, uma certa firmeza na gente, ao longo prazo. Né? Não é uma coisa que vai acontecer de uma vez, tá certo? Tanto que a imagem que o Senhor Jesus usa aqui para nos ensinar o que é ser um discípulo é uma videira, é uma planta. E essa planta, eu recomendo que vocês entrem no site da Embrapa, né? Como é que a gente planta uma videira, que é a planta que dá uvas, né? É muito difícil, é muito trabalhoso. Então você tem que ser muito disciplinado, meticuloso, tem que cortar a vara pequenininha assim, de certo tamanho, tem que plantar ela, tem que amarrar ela num pedaço de pau para que as folhas que forem nascer, elas não caiam para os lados e fiquem caídas no chão. Então você tem todo um cuidado, toda uma meticulosidade, uma disciplina muito grande para essa planta crescer e dar frutos. Aí chega na primavera, né? Ela cresceu, você chega na época de safra para colher as frutas, né? As uvas, você tem que tirar aquelas uvas e vai ficar um monte de galho seco, assim. Aí você tem que selecionar os galhos, tem que podar os galhos, né? Tem que limpar algumas partes dos galhos, né? Para que ele dê mais fruto. Por isso que Jesus, olha, ele vai lá, pega o ramo e limpa para que dê mais fruto. Aí os galhos que não estiverem bom, muito fininho, ou com algum tipo de fungo ou doença, ele arranca e joga fora. Ou seja, a vida cristã é realmente como um ramo. E esse ramo tem que estar na videira mãe, né? Como diz o rapaz da Embrapa, que eu vi esses vídeos, eu recomendo que vocês vejam. Tem que estar nessa videira que é verdadeira, que é o Cristo, né? Para que a gente possa dar frutos. E estar na videira é como diz aqui o próprio Jesus nesta imagem, nesta parábola. Aqui, ó, se vocês estiverem em mim, ouvirem as minhas palavras, vocês vão dar muito fruto. As minhas palavras, né, elas vão limpar vocês, tá certo? Então, a gente tem que praticar o que Jesus ensina. Então, está aqui essas práticas para a gente praticar, colocar em prática, exercitar eles, porque isso é um bem que vai fazer a nossa alma, né? Esses exercícios ajuda a gente a lembrar que a gente não é somente deste mundo, tá? Isso dá uma substância na nossa alma, na nossa espiritualidade, firmeza, porque vai vir os problemas da vida e a gente pode permanecer firme, tá bom? Então, por exemplo, aqui, para finalizar a esmola, ela é simbolizada pelo fogo. Por quê? Quando você vai lá, tá fazendo pão,
e leva ao fogo. Todas as impurezas são queimadas. Então lembra um pouco de um negócio chamado sacrifício, né? Então a esmola, além de ela lembrar que existe alguém que precisa da gente, ela amolece a dureza do nosso coração, tá certo? Então, estender a mão para o próximo é um tipo de sacrifício da nossa própria comodidade. Veja bem, Deus colocou dentro de nós um negocinho, né, chamado vontade. E essa vontade é uma vontade de geleia. E para fortalecer essa vontade é necessário exercitar essa vontade até que ela fique mais forte, até virar um músculo mais rígido e mais forte. Tá certo? E essa vontade, olha só, essa vontade, ela não foi feita para a gente. Ela foi feita para o próximo, para ajudar o nosso próximo. Tanto que no final dessa parábola, né, o que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros. Não é assim? Então, a esmola é este exercício, é este sacrifício como fogo, né? Quando você for dar um dinheiro para um mendigo, né, não fica xingando ele, não fica dando sermão para ele. Ele não está te pedindo conselhos, ele tá te pedindo dinheiro. Então seja misericordioso. Você vai estar fazendo mais bem a si mesmo do que para ele mesmo, tá certo? Então sempre se coloque no lugar dele, né? Você é igual a ele. Você pode não estar na mesma situação social que a dele, mas você e ele são seres humanos, né? Você é tão humano quanto ele. Não é porque você está numa situação melhorzinha que você é superior a ele. Você não é superior a ele. Essa que é a verdade. Tá? Então, o jejum, a esmola, ela serve para isso. Para amolecer o nosso coração duro. Tá certo? Vamos para o próximo. Então, tópico 2, um chamado para cada um de nós. Né? Vamos lá. A mensagem da cruz causou neles, os discípulos, né, um impacto tal que suas vidas mudaram radicalmente. Então, todos os ensinamentos do Senhor Jesus, né, mudou muito eles, profundamente. Né? Diante deles estava um santo, o próprio Deus. Então, é muito diferente você ler um livro e aprender as coisas, ou você apenas me ouvir, né? Mas quando você está realmente diante de uma pessoa profundamente santa, você percebe algo diferente na alma dele, tá certo? Então a presença do Senhor Jesus ali já causava muita coisa na vida dos discípulos. E olha que para eles mudarem muita coisa foram 3 anos, olha só, né? Para serem discípulos, amigos de Jesus. Quando Jesus diz, olha, agora vocês não são meus servos, mas são meus amigos, foram 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus. Tá certo? E aqui na nossa lição, né, ele faz a seguinte pergunta: você quer me seguir? Né? Você quer ser igual a mim? Então, qual a sua resposta? A nossa meta deve ser sempre ser a de ter a mente de Cristo, né? Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16. Né? Você quer ser igual a mim? Você quer ter a mente, né? A mente de Cristo? Então, aí eu fiz um apuramento aqui. O que é a mente? A mente, em grego, significa nous, ou ânima, ou alma. Né? A ideia é, você quer ter a alma de Cristo? Você quer ter as mesmas substâncias de Cristo, a mesma estatura de Cristo? Então, mente em grego significa nous, ânima, ou alma. Ou seja, a nossa alma, a gente precisa fazer um recuozinho aqui rápido, né? A nossa alma tem algumas partes, ela é dividida em partes, né? Ela tem imagens, sentimentos e pensamentos, né? Ou seja, a palavra alma já significa a raiz ou a sede dos impulsos, princípio ativo ou princípio de atividade, né? Então, a nossa alma, ela é, vamos dizer assim, ela é imperfeita, então ela precisa ser educada, tá certo? Por isso que ela tem imagens, sentimentos e pensamentos.
sentimentos vão e vêm na sua vida, tristeza, alegria. Ela é muito mutável. Os pensamentos, eles entram e saem, né? Dentro de você, e aquilo reverbera no seu corpo, na sua personalidade. Então, e você educa tudo isso através de imagens, ou seja, da imaginação. Então, por isso, por exemplo, que você ler muito a Bíblia, né, de capa a capa, entrar nas histórias, participar dessas histórias, desses personagens, faz bem a sua imaginação. Você entende? Porque a imaginação é aquilo que é a base de toda a sua educação. Então, se você ler bons livros de literatura, por exemplo, livros infanto-juvenis, né, sobre heroísmo, sobre coragem, sobre todas essas coisas, faz muito bem a você. Vai fazer muito bem, porque a literatura são tipos, né, possíveis de existências de pessoas, são, né, ficções, não existe, mas são tipos possíveis que você pode extrair como exemplo para a sua vida. Por exemplo, você nunca viu o que é uma pessoa ser perdoada de verdade. Você vai lá e lê na literatura personagens que perdoam de verdade. Então você vai extrair aquelas possíveis vidas e extrair para a sua vida. E aquilo vai ser como uma base para a sua vida inteira. Então você ter uma boa imaginação, uma imaginação bem educada, pode ser uma boa, vamos dizer assim, uma base muito forte para a educação da sua alma. Né? Isso é muito sério. Né? E a nossa alma, ela tem aspectos, né? Tem aspectos da nossa alma humana, que é um aspecto vegetativo, animal e racional. Tudo dentro da nossa alma. Ele tem esses aspectos. O vegetativo, né? Vamos tentar falar um pouquinho desse vegetativo aqui. Por exemplo, uma planta. Né? Uma planta, né, segundo Aristóteles, ela tem alma também. Em que sentido? Da mesma forma que um ser humano tem alma? Não. A alma vegetativa, a alma de vegetal. Né? Ou seja, ela tem vida em si mesma. Né? Ela está lá plantada na terra, ela tem as suas raízes, então ela suga nutrientes da terra. Então o corpo dessa planta, ela ganha um certo vigor e ela pode dar frutos. Né? E, por exemplo, né, você está andando na rua, você vê um terreno vazio com muito mato, está cheio de mato ali. Aí você vê, observa, pode ir alguém lá e limpar todo aquele terreno. Daqui a um tempo de novo, nasce mato de novo. Ou seja, qual é a característica do vegetal? Né? É ela proliferar, né? Ela crescer sozinha, ela se multiplicar. Né? Porque uma planta ela pode ser sexuada ou assexuada. Então ela se multiplica sozinha. Né? Ela tem essa característica de crescer sozinha. Né? Então dentro da nossa alma existe esse princípio, né, vegetativo em nós. De você, por exemplo, hoje você está desejando uma coisa, você vai lá e consegue essa coisa, ela não faz mais importância para você. Passou o desejo. Aí você quer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, são desejos vegetativos, que eles não têm fim. Aí, um exemplo, né? Se você vê uma planta, qual que é o propósito de uma planta? O propósito da existência de uma planta? Ela multiplicar e dar frutos. E quando essa planta ela não dá frutos, o que acontece com ela? Ela frustra. Na nossa vida, a mesma coisa. Quando certos desejos vegetativos mais básicos da nossa alma não são atendidos, a gente frustra também. Daí vem as nossas tristezas, as nossas angústias, né? Daí vem a depressão. Né? Como no caso, nos dias de hoje, muitos jovens, adolescentes, pessoas adultas entram em depressão. Por quê? Porque existem muitos desejos vegetativos na alma humana, né? São básicos, que você tem uma certa expectativa de vida, um certo propósito. Você imagina, eu quero ser assim, eu quero alcançar um determinado sucesso na minha vida. Você não consegue alcançar esse sucesso. Então o que acontece com você? Você frustra. Né? Você acaba sendo frustrado. Então, por quê? Você não, né, cumpriu aquele propósito de planta, de vegetal.
né? Então, um aspecto da alma humana mais básico que todo mundo tem é essa parte vegetativa da alma. Então, por exemplo, temos o nível 1 de alma, a alma vegetativa, né? O propósito é apenas multiplicar, né? Crescer. Temos um outro nível de alma, que é o animal, né? O cachorro. O cachorro tem princípios vegetativos nele? Tem. O cachorro tem alma? Tem. Ele tem pensamentos, ele sonha. Se você tem um pet, tem um cachorro, ele tá lá deitado, de repente ele tá tendo espasmos ali no corpinho dele. Por quê? Ele tá sonhando, né? Ele tá sonhando com o quê? Ele tá sonhando que tá correndo, ele tá sonhando que tá comendo alguma coisa, você entende? Ele tá sonhando que tá brigando com outro cachorro, né? Coisas que tá passando na vida dele, ele tá sonhando ali. Então o cachorro ele tem uma alma. Mas qual é o aspecto mais particular da alma de um animal? Né? Além do vegetativo, né, ele tem prazer em se multiplicar. Ele vai lá, cruza com outro cachorrinho e nasce outros cachorros. Então, eles têm esse princípio básico também no cachorro de vegetativo. E também ele procura um conforto. Né? Um gato, né? Ele acaba tendo, ele conquista um certo território, ganha uma fêmea e tem seus filhotes. O que ele vai fazer? Ele vai ter que proteger esses filhotes. E para proteger esses filhotes, né, ele tem que fazer um ninho para ele. Ou seja, os cachorros, os animais, né, ele busca um certo conforto na vida deles. Você entende? Os lobos fazem isso. Eles conquistam o território, ganham, né, as suas fêmeas e multiplicam ali, e guardam ali aquele lugar, e traz um certo conforto para proteger os filhotes que são mais frágeis. Então, isso é um aspecto da alma, né? Da nossa alma também. Então, a nossa alma ela tem aspectos vegetativo e de animal também. Nós procuramos nos multiplicar, nós procuramos sucesso na vida. Por isso que você procura sucesso na vida. Tem que trabalhar, tem que ter faculdade, fazer isso e aquilo, aí você será muito feliz, né? Aí você vai se multiplicar, vai casar e você vai ter prazer nisso, você vai ter conforto nisso. E às vezes você não alcança isso, o que acontece com você? Você frustra, né? Porque isso são coisas básicas da vida humana e você não conquistou e acaba se frustrando e entristece e entra em depressão. Ou, mesmo conquistando isso, você não se sente muito feliz, porque foi uma sugestão mentirosa de felicidade, que é o sucesso na vida. Né? Isso tem muito presente na mente moderna. É uma sugestão até diabólica. Né? Você será muito feliz se você tiver sucesso no trabalho. Você será muito feliz se você tiver sucesso no amor. Né? E isso é mentira. Né? Por quê? Porque a felicidade não está nessas coisas. Está em outra coisa, que eu vou tentar falar um pouquinho mais para frente. Mas por que existe isso dentro de nós? Porque, por exemplo, o diabo ele usa esses princípios, essa coisa básica em nós e explora isso, dando umas certas sugestões. Você será muito feliz. Né? Parece o jardim do Éden. Coma dessa fruta aqui e você será muito feliz. Você será como Deus. E não é assim, a vida humana não é assim. Você entende? A vida humana é de tristeza também, não é somente alegria. Né? E aí você está estudando para a prova, para entrar na faculdade. Né? Lá um pouquinho mais para frente, né, os juvenis vão fazer isso. Vão fazer faculdade, aí você imagina você passando na prova, você fazendo todo o curso, indo bem em todas as matérias, tirando 10 em tudo. Você não vai pegar nenhuma DP. Você imagina tudo isso. Você entendeu? Aí você vai lá e passa e você vira um grande profissional, você se imagina muito feliz. Aí essa sugestão, ela fala assim, olha, não tem nada de mal nisso. Né? Você será muito feliz. Mas como assim? Na vida humana não tem nenhum sofrimento, nenhum processo de sofrimento? Você entendeu? Aí está a sugestão diabólica. Né? A proposta do diabo é essa. Come desse fruto e você não vai sofrer. É mentira. É mentira. Se você imaginar isso, pensa, olha, o diabo está me sugerindo isso. Se não tem nenhum sofrimento, começa a desconfiar disso. Tá certo?
Então, pense nisso. Existem coisas básicas na nossa alma, que é o aspecto vegetativo, né? Que você procura se multiplicar, né? O sucesso. Tem a parte das sensações, que é o animal, a parte animal da nossa alma, que é que é o conforto, tá certo? E também tem uma parte racional, que é o nosso espírito, que está ali presente perto da nossa alma, como testemunha da nossa alma, tá certo? E é isso que a gente tem que educar. A gente tem que educar a nossa alma, né? A gente precisa educar a nossa alma para a gente não ficar dependendo somente dessas coisas mais básicas da alma humana. E elevar isso e transcender a nossa alma num outro nível. Não ficar preso nessas sensações vegetativas e animais da nossa alma, tá certo? Aí que entra a parte racional. O que é a razão? É a capacidade de você ver as coisas de forma proporcional. Quando você mede as coisas de forma desproporcional, você não consegue planejar, você não consegue ver as coisas direito e você acaba errando. Então, a parte racional da nossa vida serve para isso. E essa parte racional você tem que pegar, né, e educar isso, tá certo? Educar a nossa alma nessa parte. Então, a alma, ela se educa. E é a partir desses aspectos que vai sendo educados ou não, que vai formar a nossa personalidade. Olha só, você vai acabar formando a sua personalidade a partir desses aspectos da sua alma. Você entendeu? Por exemplo, se você vive uma vida toda nela focada nos seus sentimentos vegetativos e animais, toda a sua personalidade será assim. Aí vem mesmo o significado da palavra personalidade. O prefixo per, significa som, tá certo? Som. Então, tudo aquilo que você coloca na sua alma, ela vai reverberar no seu corpo. Ou seja, a forma de você reagir no mundo. Por exemplo, se você educa a sua alma e você vive uma vida amargurada, cheia de ódio, como é que você reage? Como é que isso reverbera no seu corpo como um som? Com raiva, né? Óbvio, né? Você, sei lá, você pega uma garrafa e joga na parede, você soca alguém, você soca a parede, xinga uma pessoa, você está usando o seu corpo para reverberar som, reverberar algo que está dentro da sua alma. Aí, quando você morre, o que acontece? Você perde o seu corpo, né? Com o seu corpo você olha, com o seu corpo você sente com as mãos, com o paladar, a língua. Você entende? Isso é a função básica do seu corpo. Quando você morre, você perde seu corpo, não tem mais corpo. O que vai acontecer com a sua alma? Essa sua personalidade, ela vai se desintegrar. E aquilo que vai sobrar, o que é que está lá no fundo da sua alma, o que é o mais central, se for o ódio, vai se transformar numa coisa que é o puro ódio. Isso é o inferno. Entendeu? Isso é o inferno. E é exatamente disso que o Senhor Jesus está nos resgatando, da deterioração, da desintegração da nossa alma e da nossa personalidade quando a gente morre. E é isso que ele resgata. Então, quando você educa isso, então você não está levando uma vida dependendo dessas coisas, tá certo? Então, olha só. Como é que a gente educa a nossa alma? Já falei lá no começo, né? Jejum, oração e esmola. É um dos exercícios para a gente não levar uma vida baseada nessas coisas mais inferiores da nossa alma, tá bom? Tópico 3. Uma vara ligada à videira. É impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. Ó, andar com alguém, com quem a gente anda. Se andarmos com boas companhias, faremos coisas boas. Mas se andarmos com pessoas más, certamente nós teremos problemas. Vamos dar uma olhada aqui, Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40, olha só. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Ou seja, se a gente aprender a nos disciplinar, né, nos educar a nossa alma, andar como o mestre andou,
nós seremos como ele. Então, aquela velha escolha, me diga com quem que tu andas, eu direi quem tu és. Não é assim? Tem uma frase famosa assim? Então aqui eu tenho para a minha vida um princípio do Santo Tomás de Aquino, que é idem vele, idem nole. O princípio de amizade de São Tomás de Aquino é idem vele, idem nole. Idem vele, idem nole. É seu amigo aquele que rejeita as mesmas coisas que você e que gosta das mesmas coisas que você. Então, o conselho de São Tomás de Aquino é: não sacrifique seus valores no altar de uma falsa amizade. Idem vele, idem nole. É seu amigo que rejeita as mesmas coisas que você e que ama as mesmas coisas que você, que gosta das mesmas coisas que você. Então, seja na faculdade, seja na escola, seja dentro da igreja mesmo, se suas amizades não têm princípios e valores que é o mesmo do Cristo, eles não podem ser os seus amigos. Eles vão corromper você. Tá certo? Tem um exemplo, eu estava falando de literatura, né? Tem um exemplo literário de um sujeito chamado Bram Stoker. Ele é do século XIX, ele é um cristão católico. Ele escreveu um livro chamado Drácula. Eu acho que vocês já viram alguns filmes de vampiro por aí, né? Não duvido muito. Mas o Drácula da literatura é 1 milhão de vezes, né? A história do Drácula é 1 milhão de vezes melhor do que dos filmes. Né? Ela tem o Van Helsing, o famoso Van Helsing. Não tem nada a ver com os filmes, ele não fica lutando que nem um maluco. É um sujeito muito inteligente, manja de ciência, alquimia, essas coisas. Né? Então, isso se passa no século XIX, e tem lá um advogado, um personagem chamado Jonathan. Ele vai para a casa do Drácula. Ele não sabe que o Drácula é um monstro. Né? Drácula é um monstro. Se você vê um filme que o Drácula é um cara legal e bonzinho, opa, aí está a inversão de valores. Porque o que é a mensagem dessa obra literária, desse literato, o Bram Stoker? É mostrar para você que existe um mal no mundo. E este mal pode matar você, pode corromper você. Ele pode se apresentar para você como um cara bonzinho, como apareceu com o Jonathan. E se o Jonathan vai na casa do Drácula, uma mansão muito chique, na Pensilvânia, né? Ele não sabe que ele é um monstro. Começa ali a conversar com ele, passa uns 3 meses, né? Ele aos poucos vai desconfiando que o Drácula é um monstro, né? Que ele é um cara mau. Mas, durante todo esse tempo, sem que o Drácula encoste um dedo nele, ele não suga sangue do Jonathan, mas ele percebe que ele está envelhecendo, ele está perdendo virtude, força do corpo dele. Né? Aí, passado algum tempo, eles conseguem escapar, aí a história continua, o Drácula vai para Londres, aí, né, a narrativa continua. Mas só nessa primeira parte do livro, da literatura, já dá para a gente tirar uma lição ali. Por exemplo, existem amizades que são vampirescas. Né? Se você começa a se envolver com pessoas na faculdade, na escola, e até mesmo na igreja, que ela tem uma conduta má, ruim, né? de mau exemplo, essa pessoa ela vai sugar as suas virtudes. Se você é uma pessoa que ora muito, que jejua muito, um adolescente, um jovem, que é dedicado às coisas de Deus, sabe? E você começa a andar com certas amizades que vai corrompendo você, essa amizade está sendo um tipo de vampiro na sua vida. Ou seja, ele está drenando a sua vitalidade, as suas virtudes, né? Você está perdendo esse vigor espiritual para um sujeito que você acha que é um grande amigo, que é uma pessoa que você admira. Você entende? Olha só, né? Essa imagem que eu tenho de amizade, né? Além do conselho do Santo Tomás de Aquino, essa imagem do Drácula. É um monstro e você não percebe que é um monstro ali. Você entende? Então, olha só. Isso é um bom conselho, né? Isso é uma boa imagem para a gente trazer para a nossa vida. Olha só, eu tenho essas virtudes aqui, eu sou um cara legal. Beleza. Aí eu comecei a ter amizade com gente que está drenando essas virtudes, corrompendo ela. Opa! Então repense as suas amizades. Tá? O seu verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. E uma das coisas que o Senhor Jesus me disse quando eu me converti,
né? Você não tem mais amigos. O seu amigo sou eu, né? E na época eu perdi todos os meus amigos, sumiram todo mundo. Então, se você não tiver seleção nas suas amizades, esses amigos vão te corromper e você não será um discípulo de verdade, né? Tá aí um grande desafio da nossa época, é isso. As amizades, os envolvimentos. Se essa pessoa não tem os mesmos valores que o Cristo, né? Os mesmos valores que você, essa pessoa não serve para ser o seu amigo. Essa que é a verdade. Então, é melhor perder as amizades e ficar com Deus do que ter um monte de amizade e ser um corrompido. Tá certo? Essa que é a verdade. Tá bom? Então, idem vele, idem nole. É seu amigo aquele que ama as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Tá bom? Vamos para a próxima. E terceira e última parte, né? Tópico 4. Vocês me perdoem, o vídeo está longo, mas vou tentar ser mais breve. Para produzir bons frutos de amor. Narrativa para bons frutos. Então, né, o que faz para esses ramos, né? Nós somos esses ramos têm que estar na videira. Como faz para a gente produzir bons frutos ao longo dessa vida, nesse mundo moderno, né? Bom, eu trouxe três subtópicos aqui sobre a narrativa. Riqueza e beleza, a narrativa do herói e conhecimento e sabedoria, né? Lembra que lá atrás eu falei dos aspectos vegetativos da alma humana? Pois é. E no nosso meio cristão a gente fala muito de vocação? Pois é. É aqui que a gente pode encontrar a nossa vocação de verdade. Olha só. Os jovens, né? Os juvenis têm uma faixa entre 15 e 17 anos. Daqui a pouco vocês vão querer entrar no mercado de trabalho. Então, como faz para você descobrir a sua vocação? Como faz para você saber que o trabalho que você quer é o certo? Bom, testando, né? Como faz para você encontrar o caminho certo, né? Sendo servo de alguém, da pessoa que você quer, a profissão que você quer seguir. Então, o que você pode fazer para a sua vida agora é você adquirir todas as habilidades possíveis, tanto habilidades profissionais, tanto habilidades artísticas, por exemplo, né? Por exemplo, se você não tem profissão nenhuma, mas você quer ter uma, então pense numa coisa, o que eu posso fazer? Sua mãe tem, sei lá, uma loja, vai lá e ajuda ela. Seu pai é pedreiro, seu pai mexe com qualquer alvenaria, mexe com outra coisa, tenta aprender alguma coisa com ele. O segredo é adquira várias habilidades de trabalho, né? Porque ao longo do tempo, né, quando chegar nos 25, aos 30, você não achou sua vocação ainda, você não vai achar. A sua vocação você acha só entre os 30 e os 40 anos. Porque o que é a vocação? A vocação, ela é uma síntese, um resumo de várias habilidades de trabalho e várias habilidades de artísticas na sua vida. Então você vai um dia, se você adquirir várias habilidades, isso vai se resumir a sua vocação vai se resumir em tudo isso que você adquiriu ao longo da sua vida. Então não se preocupe em você ser muito feliz numa profissão. Se não deu certo, começou um trabalho e não deu certo, tenta outro, né? Por exemplo, eu quero, né, ter muita riqueza. Tenta estudar sobre isso, como lidar com negócios, finanças, né? Aí você vai lá e usar esse dinheiro, vai, né, para ajudar o seu próximo, né, para ajuda missionária, enfim. A riqueza serve para isso, para você abrir uma empresa, e essa empresa vai dar emprego para muitas pessoas, vai ajudar muitos pais de família. É para isso que serve a riqueza, para enriquecer o mundo, não a si mesmo. Tá certo? Aí você vai oferecer o melhor produto, um produto bem feito ou um produto belo, bonito. Então você pode enriquecer o mundo e embelezar o mundo. Essa pode ser a sua narrativa, né? A sua narrativa pode ser a do herói, né? Qual é a narrativa do herói? A narrativa do herói, você, todos os dias da sua vida, procurar ajudar alguém. Ou seja, aliviar a dor de uma pessoa. Essa é a narrativa do herói. Por exemplo, nós temos o policial, nós temos o bombeiro, nós temos várias outras profissões de risco que ajudam, de alguma forma, o próximo. Então, você pode tentar
ver se é isso que você quer, tenta aprender com alguém isso, né? Vai fazer artes marciais, por exemplo. Né? Você precisa ter um corpo rígido, conhecer o seu corpo nesse sentido. Ou conhecimento e sabedoria, ou seja, você tem que estudar todos os dias, pelo menos 2 horas. Essa é a história que você tem que contar para Deus todos os dias. Você entendeu? Todos os dias, seja ela na aquisição da riqueza, no embelezamento do mundo, seja ela na narrativa do herói, que você vai ajudar a aliviar a dor de um próximo. Todos os dias tem que fazer isso, ou conhecimento e sabedoria. Então escolha um desses três, né, e coloque em prática na sua vida. Você entendeu? Vai fazendo, vai adquirindo várias habilidades de trabalho. Vai, né, por exemplo, os homens, né, os meninos podem aprender a lutar, né, fazer alguma arte marcial, né, para poder aprender a se defender contra o mal no mundo. Pode tocar violão, enfim, tem várias, sei lá, aprender a mexer com encanamento, com luz elétrica, com coisas de computador. Enfim, adquira várias habilidades, seja profissional, seja culturais, né, em geral. As meninas podem aprender tricô, a costurar, assim, enfim, tem várias habilidades, né? Então, o segredo é você adquirir várias habilidades. Várias. Aproveite isso, né? Isso eu aprendi muito tarde, né? Mas você tá novo, tem entre 15 e 17 anos. Então, não se preocupe em acertar na sua profissão de primeira. Não esquenta a cabeça com isso. O que vai definir a sua vida é você adquirir várias vocações. Várias vocações, não, várias habilidades profissionais, artísticas, né? Enfim, se você adquirir várias dessas coisas, um dia, todas essas coisas, todos esses itens que você adquiriu na sua vida, ela vai criar ela vai se sintetizar e vai se resumir na sua vocação. Aí você encontrou a sua vocação da sua vida. Entendeu? Então faça isso, né? E todas essas coisas você pode usar como frutos para o reino de Deus, tá certo? Como frutos de discípulo do Senhor Jesus, tá bom? Então acho que eu falei muito, foram 52 minutos, vocês me desculpem, né? A aula ficou um pouco longa. Eu espero ter ajudado vocês de coração, né? Essa é a minha narrativa, conhecimento e sabedoria, né? Procurar saber as coisas como elas são, para dizer para as pessoas como são as coisas do jeito que elas são, né? Então é isso. Deus abençoe. Até a próxima.